Se você tem dúvidas, irei sanar algumas dúvidas. O principal propósito do Restauração da Alma é que se eu estou viva, você também terá vida. Quero que você viva, tenha vida. É o propósito do Restauração da Alma, é que você tenha vida também. Então, a gente já falou no vídeo anterior, não sei se você ouviu, sobre eu compartilhar os meus irmãos. Por quê? Se o propósito do Restauração da Alma é que outros também tenham vida, e essa vida vem com as palavras de Deus, porque as palavras de Deus vai te ajudar no momento mal, vai te ajudar na perseguição, vai te ajudar quando uma porta se fechar. Ou seja, vai consolar o teu coração, vai te dirigir, vai te guiar, vai te direcionar, vai te corrigir. Então, se eles falam as palavras de Deus, eu compartilho com vocês, eles também, porque a intenção do meu coração é o quê? Se eu tenho vida, você vai ter também. Então, eu lembro muitas vezes, em épocas da minha vida muito difícil, em que eu estava em uma época em que meu coração foi atingido, eu tinha uma palavra, ou seja, eu tinha uma palavra, o meu espírito tinha uma palavra, mas como nós somos seres humanos, o meu cérebro ele foi atingido. A parte física lá, na área das emoções, a parte física dos processos mentais foram atingidos. Então, naquele momento ali, é o anjo que Deus coloca, né, para te alimentar, para dar pão, para dar água. Tem uma profeta de Deus, que é Rosecleia Amorim, ela tem live durante o dia, mas algo que toca o meu coração, sabe? É quando eu vejo ela assim, de 10 da noite, geralmente até meia-noite ela fica. Quando ela geralmente entra ao vivo. Um caso específico não há, mas é ao vivo. Então eu vejo o cuidado de Deus com as almas, irmãos. De estar ali, de repente a pessoa está ali passando por um problema muito. Um desastre muito ruim na parte do cérebro, lidando com a depressão, lidando com a ansiedade, que são os nomes, né, das doenças hoje que nós enfrentamos nesse tempo. E aí eu vejo o cuidado de Deus, e o seu espírito está ali, e ali a ser humana, né, a Rosicléia Amorim, a profeta de Deus, que se coloca disponível ao Espírito Santo de Deus para naquele momento consolar os corações, trazer a palavra de revelação dos céus. Aqui é um exemplo, existem muitos outros que eu compartilho, não é? Que falam as palavras de Deus. O louvor que também lembra as palavras de Deus. E aí você pode ter a dúvida, não, Linha, porque você vai misturar no Restauração da Alma, né? A parte da sua intimidade. Veja, quando eu estava aqui na minha casa, o Senhor, ele me diz coisas. Então eu, como tenho sido trabalhada pelo Senhor e tem muito mais coisas, eu me coloco à disposição para fazer o que Ele quer. Engraçado que eu usava aquele cortador de cebola, de verdura manual. E sem querer eu encontrei que o meu liquidificador quebrou. E porque o meu liquidificador quebrou e eu fui procurar um outro liquidificador, encontrei que hoje existe um multiprocessador. É liquidificador, é batedeira, é processo. Menino, tá uma maravilha aqui em casa. E aí eu glorifico a Deus, porque eu não tava sabendo mexer. Aí tem que ler aquele manual, né? Aí eu fui procurar os tutorial aqui no YouTube. E encontrei alguém que se colocou ali, que crê nesse projeto que Deus entregou, que a sua vida gera sobre esses tutoriais, e a pessoa explicava bem direitinho. Deus não colocou isso no meu coração, mas se ele mandar eu gravar, eu gravo. E naquele dia, né, eu coisando o cabelo, eu gravei um vídeo pra dizendo, né, que foi a palavra que o Espírito Santo falava no meu coração, sobre eu explicar, né, a prática de esperar. Porque é na espera que muito se perde, é na pressão física que muito se perde. Vamos falar mais sobre isso, que hoje eu tenho mais entendimento sobre isso. Você vai chegar, você vai além. Hoje eu tenho uma vida em que eu confio em Deus, é por isso que eu fico em paz. Porque eu sei que Ele não quer o meu mal, eu tenho que confiar nele. Ele é a pessoa mais. Você pode me amar, mas não me ama mais do que Deus. Então eu tenho que confiar nele. E se o propósito do Restauração da Alma é levar vida, é ser uma facilitadora, essa questão de eu mostrar coisas pontuais do meu dia a dia também nos aproxima mais. Ao invés de o seu cérebro aí colocar, ela é uma deusa, você vai ver, ela é uma ser humana, ela é como eu posso chegar. Porque o que está sobre ela está sobre mim. Eu vou me esforçar, eu vou confiar em Deus. Então, é o propósito, porque o nosso inimigo é o diabo. Embora ele tenha, infelizmente, acesso pela vida de seres humanos, e ele vai usar quem? O que a palavra de Deus, irmãos, já nos anuncia sobre o futuro? Da geração amante de si mesmo. Das pessoas soberbas, entregue ao pecado, à iniquidade. E quem vai sofrer? Aqueles que estão com o espírito humilde, os vulneráveis. E como eles vão esperar? Porque a nossa espera é por Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Deus não vai te acrescentar coisas boas.
Entende? Ele vai acrescentar. Nós não buscamos o acréscimo, nós não buscamos o resultado. Nós buscamos a presença e Deus vai acrescentar. Com certeza, eu não tenho dúvida de que ele vai acrescentar na sua vida. Tá fazendo bem, sendo aconselhado pela palavra. Então, eu tenho esse zelo, sabe? O Restauração da Alma não é sobre Lília. Eu sou a pessoa física, a pessoa humana pela qual o Espírito Santo ele quer falar aos corações. E esse zelo, ele continua. Se de manhã alguém estiver triste, eu ver uma live de alguém que eu ouço que é as palavras de Deus, que eu sei que é confiável, que fala as palavras de Deus, eu vou compartilhar. Entende? Porque somos um corpo, nós cooperamos um com o outro. Nessa obra que é de Jesus Cristo. Eu fui na escola buscar os meus filhos, e aí eu vi um homem, né, que... Exemplos bem práticos para você entender essa palavra. Eu vi um homem que tem uma condução escolar, e nós começamos com a condução, mas ele pode ter uma frota de condução. Mas muitas vezes não valorizamos o que Deus nos dá. Porque não fazendo, não é zombando. Porque na sociedade, vamos dizer que na sociedade, a pessoa mais é se for médico, se for juiz, é só um exemplo. Mas se a gente fizer o que a gente faz com excelência, com propósito, resultados é algo inevitável. Ele tem uma condução, mas ele pode ter uma frota em nome de Jesus. Fazer o trabalho com excelência, com cuidado, com a vida daquelas crianças. Então, veja, ali é uma escola, ali tem professores, ali tem diretor, ali tem aquele da condução escolar. Então, veja, é um corpo. Se aquele lugar fechar, quantas vidas vão sofrer? Não é? Com aquela demissão, com aquela porta fechada. É sobre isso. Essa cooperação. No nosso meio não tem que ter isso de o espírito gaba, o soberbo, e nem de competição. A gente não compete. A gente não compete. Mulher não compete, homem não compete, entre os irmãos e irmãs não compete. Entende? E se Deus escolher que eu seja aveia? Quem é a pele é o primeiro a ser machucado. Quem está exposto é o primeiro a ser machucado. É o primeiro a ser ferido. Porque está mais exposto. Está em um lugar mais vulnerável. Quem está lá dentro, no interno, a veia, o órgão, não é que afetados também geram desastre para o corpo físico, e coloque aí corpo ministerial, corpo empresarial, também é tão importante como quem está na visível, está na visibilidade, está na influência. Então é o propósito de estar aqui. Então, eu compartilhar um pouco do meu dia a dia, coisas que eu gosto, que é a prática daquilo que eu faço, aproxima a minha humanidade, Lilian, com a sua humanidade. Como eu gostaria de ver esse outro lado também de alguns irmãos meus, não é saber da vida deles, mas saber a prática. Nós vemos na palavra que existe o Saulo, existe o Paulo, existe me chicotearam, mas menina, aconteceu um terremoto. Então existe uma história de início, meio e fim. Existe transparência na vida deles. Não existe esse negócio de oculto. Entende? Inveja sempre vai existir. Claro que eu tenho uma prudência, eu não exponho toda a minha vida. Na verdade, eu nem gosto. Então, me tirar do meio da multidão e mandar eu falar, como Jesus fez com a mulher do fluxo de sangue, foi trabalhoso para mim. Porque eu vivi uma vida totalmente discreta, mas porque era uma vida totalmente marcada com dor. Então, querendo ou não, eu queria viver isolada. Né? Eu não queria mais estar no meio funcional, eu não queria estar mais no meio do movimento. Eu queria estar na caverna, porque na caverna a gente fica protegido. E aí, Deus trabalhou com muita paciência em mim, não é me dizendo, se eu permitir a ferida, eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou te parar, eu vou te limpar o sangramento das feridas, porque Jesus não saiu do túmulo ferido. Jesus saiu do túmulo restaurado, saiu do túmulo, não é? Não estava nem sendo reconhecido, porque todo mundo viu ele sangrando, com coroa de espinho, mas de repente aparece ele sem sangue, sem nada. Não é normal, para a última imagem dele. É para a gente entender. Então, às vezes, né, Deus tem colocado isso no meu coração. Também é algo da minha essência. Eu sempre fui assim. Muito, assim, muito transparente, alegre, mas eu fui perdendo isso durante a vida. Eu fui morrendo por conta da maldade, para você entender. Eu não exponho transparência sobre a maldade porque envolve outras pessoas que estão em processos de conversão. E eu quero falar sobre mim, sobre Jesus em mim, sobre o trabalho dele em mim. E como que Jesus começou a acender isso em mim, mostrar quem eu sou. E parar de negar a mim mesma. Negar a mim mesmo que Jesus fala, ok. Mas negar a minha essência, negar quem eu sou, não é? Eu sempre passei por muita opressão para eu não falar. E quando você não fala e você guarda essa dor, mas eu tinha a prática de escrever tudo no caderno, eu poderia até botar ali no vídeo para vocês verem. Mas eu podia ler a Bíblia, eu podia orar, eu podia fazer outras coisas para ter um alívio na mente, para não me sobrecarregar emocionalmente. Mas quando você vive no meio de opressores que não te deixam falar,
quando você tem uma vida de opressão, a intenção do diabo é que você guarde tudo isso, que você não fale, que você se cale. Porque isso vai sobrecarregar o sistema do cérebro, para você entender. Vai sobrecarregar o seu corpo físico. Então, como que eu vou falar? Vai como Ana. E eu sou a geração que vi. Deus me mostrou, quando eu vivia, como eu estava ali no secreto, ele me mostrou a minha mãe ajoelhada em visão, orando. E ele disse, se ela não vivesse na igreja, num templo, se ela não vivesse lá, ela não teria suportado tudo que suportou. Então, Ana, ela teve um alívio da amargura da sua alma num templo. Entende? Ali no templo. E você pode escrever e-mails para Deus, você pode escrever no caderno a sua dor. Só não guarde essa dor para você. Também deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma menina de 17 e uma menina de 19. Elas não veem SBT, elas não veem Globo, elas não veem nada disso. Eu não sei nem se elas sabem que existe. Quem usa hoje o Facebook? Né? Possa ser que ainda existe, eu nem sei se existe. Então tem coisas que vão acabar. O que elas veem, Linha? TikTok, Instagram, YouTube. Então, antes nós éramos restritos a assistir na TV quem o povo queria colocar. Hoje não, nós entramos lá no YouTube, procuramos a pessoa que a gente gosta, se identifica, que o Senhor, pelo menos da minha parte, que o Senhor mostra, eu ouço ali aquela palavra. Então, eu não fico restrita ao canal, ao que o canal quer passar. Né? Meu esposo ainda ouve jornal, eu nem gosto. Porque é tanta notícia ruim, a Bíblia já fala sobre essas notícias. Né? E nós temos que proteger o nosso coração. Mas como eu fico no sofá com ele, então ali eu ouço muitas das notícias. Mas é só para você entender. Essa geração não é... Não vou generalizar. Possa ter pessoas que assistem 13, SBT, porque às vezes não tem internet, tem que, né? Mas vai expandir para essas redes. Entende? Então, se Deus fez para você criar esse canal, continue com o Senhor. Comece com o que você tem. Eu compartilhei aqui no vídeo anterior o testemunho do Restauração da Alma. Não é? Que começou com TNT, hoje a parede é pintada. Que começou... Meu Deus, eu vou procurar aqui para ver se tem algumas coisas para eu botar aqui nesse vídeo para vocês verem. Mas saiba que você só tem que começar. Veja o que nós estamos vivendo hoje. Como a palavra, como a verdade tem alcançado rapidamente a vida de pessoas através dessas redes. Pessoas que estão em países, mulheres, homens, que estão sendo silenciados. Sobre espíritos opressores, onde eles não podem falar. Aonde eles não podem ir ao templo. Aí eles vão ficar como? Como eles vão saber? Aí chega agora o vídeo lá do Restauração da Alma, falando de Daniel, dizendo que eles podem fazer um altar dentro do quarto deles. Orar, jejuar e louvar. Porque dentro da prisão, esse coração rendido, esse espírito que adora a Deus em espírito e em verdade, esse acesso que nós podemos ter à sala do trono por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele. Então, irmãos, não menospreze esse tempo e nem o projeto que Deus te entregou. Porque ele vai prosperar, assim te diz o Senhor. Né? Eu compartilhei lá no Instagram que eu gosto de café, eu gosto de chá de hibisco, você me conhecer mais um pouquinho, não é? Tenho demandas reais de necessidades igual a você, que vai afligir o meu psicológico, mas nós não devemos ceder à pressão. Para encerrarmos, eu vou terminar com esta palavra que o Senhor me entregou. Sabe, eu estava num trânsito hoje por 2 vezes, os carros atrás de mim, tudo buzinando, tudo buzinando. Eles não queriam esperar o sinal abrir. Eles queriam passar. Aí me arrodearam, passaram, e eu fiquei bem tranquila. A minha alma ficou bem tranquila. Mas se engane não, hein? Anos atrás, menino, no trânsito, meu emocional deixava todinho lá. A raiva. Pra você ver que Jesus faz, que Jesus muda. Que pega lá o Moisés, né? Que sofreu tanto ali, tão vulnerável ali na sua infância, naquele caminho do rio. Teve que viver longe de um ambiente de segurança e tá ali naquele ambiente de Faraó. E ali se desenvolveu, mas sempre protegido pelo Deus Pai. Então, é eu e você, nossa história, né? Então, e aí o Senhor me entregou uma mensagem, ele disse, não ceda à pressão, né? Porque as pessoas a pressão física, para que você faça, para que você corra. A pressão física, para que você corra. A pressão física, para que você prove na cruz que é filho de Deus, para que você resolva as situações com ações físicas, porque Jesus ele tinha como resolver aquela situação, mas ele conhecia a palavra que estava sobre a sua vida. Jesus passou por tudo aquilo em silêncio e as vidas foram preservadas. Ele não incitou os seus discípulos a irem defendê-lo. Ele sabia que teria defesa. Ele sabia que Deus agiria no físico em favor do seu filho. Ele conhece o seu pai, não é? Tudo para ele. Então, o físico estava corrompido. Roma tinha pessoas corrompidas. As autoridades, pessoas corrompidas. Os anciões, pessoa corrompida. E a multidão, também corrompida.
né? Que quando a multidão não pensa, facilmente são incitadas a crucificar um inocente sem saber da verdade. Então havia uma corrupção física. Havia uma corrupção física. E onde há corrupção, há brecha para os planos do diabo. E contra os planos do diabo, tem a salvação de Deus. Tem a Jesus Cristo, lembre disso. Porque o Filho de Deus, destrói as obras do maligno. Destrói o que é mal contra a tua vida. Contra a tua vida que ama a verdade de Deus, que se posiciona como espírito da verdade e não da mentira. Porque o próprio Jesus disse para eles, o pai de vocês é o diabo. Gente, se fosse no tempo de hoje, Jesus Cristo, não é? Então, não ceda à pressão. Espere Deus agir no físico. Espere Deus agir no físico. Lília, como é que vai ser? Nem eu sei. Mas eu confio nele e espero nele. Eu não sei quem está apressando você, quem está pressionando você, que tipo de corrupção existe no ambiente que você está, quem são as pessoas que estão dando legalidade ao próprio diabo, mas ainda assim eu estou aqui com o Espírito Santo de Deus, que diz para mim e para você que nós não estamos só. Deus, ele está conosco. Ele está com sua igreja. A igreja seria revestida de um poder e receberia o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então ali veio a tempestade, veio a limpeza, veio a pressão física, não é? Mas depois da pressão física, depois da tempestade, um grande derramar de Deus de poder sobre a vida de seres humanos. E assim, eles foram capacitados para fazer a obra que Jesus designou. Tem capacitação do céu para mim e para você. Porque sem a presença de Deus, não somos capazes. E sem a presença de Deus, não conseguimos sustentar o que ele nos deu. Como assim, Linha? Quem estava em Canaã e perdeu? Por que perdeu? Porque perdeu o favor, a presença, a proteção de Deus. O primeiro é perder a presença. Porque é a presença de Deus que protege, que cuida, que guarda. Então, sem a presença dele, você pode ser a pessoa mais estável. É questão de tempo perder. Entende? Foi o que aconteceu com eles. Foi questão de tempo Saul perder tudo. Porque Deus saiu dele. A presença de Deus. Deus o rejeitou. Até quando Deus, ele traz ali um tratamento a Babilônia. O povo tinha uma palavra de restauração. Mas Babilônia tinha uma palavra que nunca mais ia se levantar. Irmãos, quando vê alguém sofrendo, tema a Deus. Não ache bom. Não ache bom. Alguém que teme a Deus não ache bom. Quando você vê alguém recebendo uma justiça de Deus, tema mais a Deus. Porque Deus vê e Deus é justo. Deus não gostou da zombaria contra o povo dele. E ele deixou muito claro isso na palavra. Então, quando eu olho para a palavra dele e vejo isso, eu temo a Deus. Eu entendo o que José falou. Eu temo a Deus. A presença dele e quem ele é. Ninguém pode zombar de Deus. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.